O Brasil está perto de viver uma onda de prosperidade intensa e tu precisa se preparar urgentemente. Tu pode achar que eu sou maluco, do nada um doido no meio do mato, passeando com os cachorros me contando isso, cara. O que você tem na cabeça, ô moleque? A verdade é que tu pode me chamar do que quiser. De moleque, de doido, do que quiser. Mas contra meu resultado tu não pode falar nada. Eu mudei minha vida, saí do meio de uma favela chamada Santo Antônio, lá no Guarujá, onde morava só eu, a minha mãe e minha irmã. Minha mãe, inclusive, faxineira. E eu mudei minha vida porque eu soube me preparar na hora certa que a oportunidade veio e bateu na minha porta. Ali na pandemia, todo mundo estava precisando ir para a internet. Eu criei uma empresa onde eu não gastei basicamente nada, levei as pessoas para a internet e hoje eu tenho 17 negócios no digital e faturo milhões e milhões. Se tu procurar o meu nome por aí, tu vai ver. Hoje eu sou sócio de uma empresa de mais de 200 milhões de valuation. E com essa cara de novo, eu fiz muita coisa. Além de aposentar meus pais, eu caramba quatro. Mas eu não tô aqui para falar sobre mim. Eu tô aqui para falar sobre o Brasil. Então me escuta. A gente está prestes a viver uma onda de prosperidade que a gente nunca viu na nossa vida. Isso não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com a nossa política, esquece isso. Tem a ver com ser o Brasil. Como assim, Thiago? Eu viajo muito. Quem me acompanha aqui vê isso. Eu estava esses tempos agora, semana passada, há 2, 3 semanas nos Estados Unidos. Estava em Orlando, a gente estava lá vendo casa e tudo mais, a gente estava lá. Eu estava curtindo com meu filho e tudo. Estava lá. E tá um clima estranho, sabe? A taxa de juros subindo nos Estados Unidos, lógico, não comparado ao Brasil, mas as coisas meio estranhas nos Estados Unidos. A dívida não para de crescer, eles já não sabem como pagar aquilo. E aí o presidente deles, o Donald Trump, foi lá, invadiu a Venezuela e até fez o certo, eu acho, né, cara? Sei lá, mano. Aquele ditador não poderia ficar, mas ok. Isso gerou tensão no mundo inteiro. Agora ele estava falando com a Colômbia e metendo o louco pra cima da Groenlândia. Então, a Europa tá com um clima tenso mediante a Rússia. Parece que uma guerra vai estourar a qualquer momento, cara. E essas pessoas estão sentindo isso. Eu não sei se você está sentindo uma vibe estranha no Brasil, mas coloca isso multiplicado por 20, 30, 40 mais. É isso que está acontecendo na Europa, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, é isso que está acontecendo no Canadá e todos os países ali ao redor dos Estados Unidos e lá para o outro lado da Europa. É a mesma coisa. Então, o Bank of America esses dias, eu achei isso muito interessante, cara. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Foi a primeira vez, né? Pelo menos a primeira vez que eu tenho dinheiro e ouvi falar disso. O Bank of America emitiu uma nota para os seus investidores dizendo que o Brasil é um ótimo país para colocar dinheiro. Além disso, alguns grandes investidores, eu estou falando de investidores de nome, como Warren Buffett e vários outros, disseram que os Estados Unidos chegou o momento da sua queda. Porque eles acreditam que todo reinado existe uma queda. E sempre tem. Os Estados Unidos ele dominou durante muito tempo, mas chegou num lugar que talvez ele não consiga voltar. Numa dívida estratosférica, no momento em que eles precisam se impor para conseguirem pagar essa dívida ou de fato pelo menos saírem ganhando de alguma forma porque se endividaram muito. E aí vocês vão perguntar, mas como que eles se endividam se eles são dono do dólar? Não, cara. Os Estados Unidos é muito endividado com o Japão, com outros países lá da Ásia, com a própria China. Então o que eu quero dizer para você é que os Estados Unidos, ele colocou uma mentalidade no povo de vencedor, e isso é muito bom. Só que ao mesmo tempo ele trouxe regalias em que para manter elas você precisa estar no topo o tempo inteiro. E não é o caso dos Estados Unidos hoje. Então é por isso que o Donald Trump vem tomando algumas coisas que fazem com que esse clima fique mais tenso. E agora, cara, nessa última semana, mais de 8 a 10 bilhões de dólares entraram na nossa bolsa de valores de investimento gringo. Os gringos estão investindo cada vez mais forte no Brasil. E aí o que aconteceu, né? Eu simplesmente estava vendo isso. A nossa inflação controlada, que engraçado, e não tem nada a ver com a política. Vamos lá. Com a situação econômica do mundo inteiro. E a nossa bolsa de valores bateu 178 pontos. Isso quer dizer que foi a maior alta de todos os tempos na bolsa de valores. A gente chegou num pico em que nem no ápice do Brasil a gente chegou nisso. As empresas estão crescendo muito, muito, muito forte na Bolsa de Valores, cara. Banco do Brasil, Vale, todas essas empresas crescendo absurdamente. Para você ter uma ideia, pode parecer loucura o que eu vou te contar. Na última semana eu ganhei R$450 mil, porque eu sou exposto em alguma dessas bolsas, dessas empresas, como Itaú, Banco do Brasil, Vale, que tiveram uma crescente enorme, fundos imobiliários, e agora o Copom emitiu uma nota dizendo que vai continuar com 15% da taxa Selic. Tá meio estranho aqui, Tom, porque eu tô pegando aqui o celular com o braço esquerdo, que o direito começou a doer aqui, ó. Treinei hoje, tá embaçado. E aí, a gente vai ter uma diminuição da Selic. Quando a gente diminui a Selic,
a nossa economia ela volta a fortalecer. O que eu quero dizer para você é que nós estamos num momento em que cada vez mais você vai ver o dólar caindo, as empresas subindo, e a tendência é que a partir de março a economia do Brasil comece a retomar. Então o varejo, que era uma coisa que você devia fugir, vai começar a retomar, as empresas vão começar a retomar. E grande parte do dinheiro global vai ser diluído nos países emergentes e o Brasil é um deles. Só que aí que tá, mano, isso aqui é muito louco. O Brasil ele tá com a faca e o queijo na mão. Porque o Brasil, ele é um país emergente, mas é um país que tem tudo para ser um país gigante. Gigante economicamente. Por quê? Por que o Brasil é um país emergente? Porque tudo que a gente pega de dívida a gente faz nada. Só gasto público e não gera nada. Então a gente não é considerado um país de primeira linha. A gente é um país emergente. Só que pelo fato de a gente ser um país emergente e ter commodity, ter tudo, muito desse dinheiro dos gringos estão vindo para cá. E o que isso muda, Thiago? Isso muda que muita indústria, o povo com mais dinheiro, as vendas vão aumentar e tu precisa entender isso. Vai vir uma onda de prosperidade muito grande aqui no Brasil. E justamente pelo modelo que a gente se comporta. Muito exemplo isso da Suíça. A Suíça ela nunca foi um país que se envolveu em guerras. E ela ganha o seu dinheiro financeiramente. O financeiro da Suíça é muito forte porque, historicamente, em meio a esses colapsos, né, esses momentos de guerra fria o tempo inteiro, que um fica tentando ser mais forte que o outro, a Suíça ela se mantém neutra e faz com que ela sempre saia vencedora. Já o Brasil, além de se manter neutro, o Brasil ele consegue mandar commodities, alimentos para outros países e vender muito. Então, por isso que muito do dinheiro estrangeiro estão vindo para cá. O Brasil vai entrar numa onda de prosperidade muito grande, com o dólar caindo, as coisas acontecendo, a economia vai aumentar, as pessoas vão estar com mais grana. A verdade é que isso não tem nada a ver com a nossa política hoje, porque a nossa política tem muitos erros e muito, mas ela não é a pior do mundo. Tem coisa acontecendo lá fora que tem gente com medo de sair de casa e estourar uma guerra. De verdade, o clima que está na Europa aqui você não tem noção. Direto eu estou em Barcelona, eu e a Natália, minha esposa, a gente está comprando um imóvel em Barcelona. A gente precisa comprar esse imóvel de até 500 mil euros para a gente conseguir a cidadania lá, que eu quero muito, mas não quero morar lá. Só quero ter a cidadania de lá, que meus filhos têm. O meu filho Mateus eu quero que tenha, etc. Enfim. Cara, o clima é muito tenso, mano. Parece que vai acontecer uma guerra a qualquer momento. As pessoas não estão, assim, só para vocês terem ideia, as pessoas estão com medo de investir o seu dinheiro nos Estados Unidos. Você já tem ideia disso? Estados Unidos sempre foi um local seguro, mas com tudo que vem acontecendo, onde eles se enfiaram, talvez não tenha volta. Uma vez o Warren Buffett também disse que nunca aposte contra os Estados Unidos, mas parece que dessa vez até ele não está seguindo muito esse plano. O que eu estou dizendo para você é que o Brasil vai entrar numa onda de prosperidade, tu precisa começar a entender o que você deve fazer. Você deve agora começar a vender, começar a ir para o mercado digital e com esse dinheiro, cara, compre empresas, compre ações de empresas, mas depois a realoque, vai fazendo isso. Cara, não tem outra. Se você fizer isso antes de todo mundo, antes disso acontecer, é isso, cara. Eu aprendi desde cedo que compre aos sons dos canhões e venda aos sons de violinos. As pessoas vão falar aqui nos comentários, você tá maluco, esse governo que a gente tem. Pois é, nós estamos nos sons de canhões. Compre nos sons de canhões e venda nos sons de violinos. É isso. O Brasil vai entrar numa prosperidade intensa. E vocês vão ver. Anotem esse vídeo. Guardem esse momento na retícula de vocês. Tamo junto. Eu vou deixar aqui uma inscrição para você fazer no evento A Brecha no Sistema, que vai acontecer no dia 9, 10 e 11 de fevereiro. E se você vai participar comigo, onde eu vou te mostrar uma nova brecha no sistema para você mudar de vida usando a internet e pegar esse momento de prosperidade que vai chegar no Brasil, você vai clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e participar, se inscrever gratuitamente. Se você vai estar lá, escreve assim, brecha no sistema. Escreve e eu te vejo lá. Tamo junto, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Escreve brecha no sistema para você participar. E clica aí nos links da descrição e comentário fixado. É nóis.